Gente, que convocação foi essa do Carlo Ancelotti, hein? Ele falou que ia fazer testes, eu não botava fé nenhuma, tá? Sendo bem transparente, mas fez questionáveis. Aí é questão de opinião, e é isso que eu vou trazer aqui hoje pra vocês. E vamos lá para as ressalvas. Acredito que alguns nomes, na minha opinião, aí se você tiver uma outra opinião, escreva aqui nos comentários, escreva seus convocados aqui embaixo. Eu acho que de suma importância nós termos essa troca de informações para saber também o seu pensamento. E, inclusive, para iniciar, a vaga de três goleiros para mim, para eu acredito que não tem muito segredo. O Brasil é um celeiro de goleiros. E o goleiro titular é o Alisson. Para mim, o Alisson ele é um goleiro que é muito questionado em relação à seleção brasileira. É claro que ele não teve aquela atuação grandiosa como Marcos teve, como Dira teve, Júlio César, mas é o melhor goleiro brasileiro que existe no mundo. E está corretíssima a convocação dele. Os outros dois goleiros, eu tenho uma ressalva a fazer em relação ao Bento. Eu sei que o Bento é o goleiro que está sendo preparado para essa passagem de bastão, porém o Bento vem falhando muito, vem cometendo algumas falhas no Campeonato Árabe. E tendo visão que hoje temos o goleiro Brazão do Santos, o Gabriel Brazão, temos até mesmo, já fora da caixinha, o Walter do Mirassol, que está jogando uma barbaridade, o Rafael do São Paulo, que é um goleiro absurdo, e outros nomes, como o menino lá do Coritiba, que é um baita de um goleiro de 21 anos, um goleiro promissor. É de Série B, tem essa questão, mas eu acredito que é o goleiro do futuro, sim. E então, na minha opinião, seriam os meus três goleiros: o Alisson, como o titular, e para testes, brigando para a segunda vaga, o Brazão e o Hugo do Corinthians, que foi convocado. Na linha da zaga, aí tem nomes que não são questionáveis, mas eu não convocaria, que era principalmente o nome do Marquinhos. Se há jogos para testes, o Marquinhos é óbvio que vai estar na Copa. Ele só se lesionar, se acontecer alguma coisa, mas até na minha opinião o Marquinhos deveria ser até o capitão da seleção. Por tudo que ele representa e por tudo que ele vem se destacando nas últimas temporadas, principalmente com a liderança dele no PSG. Mas corrigindo aqui, para testes, o Fabrício Bruno, acredito que é um zagueiro que está jogando bem, mas na minha opinião não era para ter convocado o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Eu acredito que são dois jogadores que têm boa saída de bola, são canhotos e o Brasil precisa de um zagueiro canhoto. Tem o Beraldo, mas só que a gente não sabe a situação do Beraldo até então em relação a transferências. Acredito que até o Beraldo poderia ser uma peça essencial porque ele atua como lateral esquerdo. E outro jogador que está voltando de lesão é o Militão. O Militão, para mim, ele tinha que estar nessa seleção. Então, para mim, os meus convocados da zaga seria o Militão, o Magalhães, o Léo Ortiz e o Alexandre. O Alexandre Lille. Então, para mim, acredito que seriam esses nomes para estar como convocados. Ah, e ressalva, convocaria também o Léo Pereira. Convocaria 5 zagueiros. Alexandro, do Lille, o Militão, porque pode atuar como lateral direito, o nosso Léo Ortiz, Gabriel Magalhães e o Léo Pereira. Ia ser uma, ia ser uma resenha no vestiário, o Militão e o Léo Pereira junto, pode ter certeza disso. Na lateral, principalmente na lateral esquerda, tem a surpresa do Douglas Santos, que é um bom lateral, a gente não sabe muito. O campeonato russo ele ficou muito restrito depois das guerras, toda a questão dos conflitos. Mas beleza, se o Ancelotti viu, ele estava presente bastante, convocou o Luiz Henrique, estava falando-se do Gerson. Se ele convocou, é uma opção, pode convocar, é testes, e é para isso que serve mesmo. Mas, na minha opinião, o Alexandro do Flamengo não deveria ser convocado. Já que é para testes, e aí eu levanto um nome que é o nome que eu senti mais ausência nessa convocação, mais que outras, por conta da posição, que é o Luciano Juba do Bahia. Ele é o melhor lateral esquerdo que nós temos hoje. Ele vem jogando uma barbaridade, vem jogando muita bola e merecia. Eu acredito que até esteja melhor que o Alexandre. Eu sei que o Alexandre tem toda a experiência, mas a minha opinião eu convocaria primeiramente o Carlos Augusto da Inter de Milão, que para mim ele é um cara mais completo para estar ali. Nos testes que foram feitos com ele foi muito bem. Ele e o Luciano Juba. Foram convocados o Caio Henrique, que é um bom lateral, isso daí é inegável. Eu acho superestimado o Caio Henrique, não vou mentir também, mas
dos nomes que está aqui, eu acredito que o Alexandro já tem uma vaga meio que cativa, então poderia dar oportunidade para outros jogadores. A lateral direita é isso que nós temos. Eu acredito que o Wesley tem que começar jogando. Ah, bom que o Danilo, acho que o Danilo só não foi convocado porque tá machucado, tá? Mas o Wesley tem que ser o titular, tem que ser o cara, porque ele mostrou muita personalidade. Ele é um cara que vem evoluindo cada vez mais, e ainda mais agora com a Roma, que é um time que joga com uma linha de três, ele vai ter mais liberdade ofensiva. E por ser um futebol italiano, ele vai ter aquela questão do posicionamento, da força física, tem tudo a crescer e tem que ser o titular da seleção e tem que dar minutagem para ele. E aí vem a questão para mim. O Brasil trouxe poucos meias. Foram convocados poucos meias. Eu sei que aí entra o Rafinha, o Matheus Cunha, até o próprio Estevão pode atuar ali. Mas dos nomes que foram convocados, nós temos, para mim, todos os que foram convocados merecem. Estariam na minha lista, todos ali. Acredito que o Joelinton teria um debate, mas o Joelinton é um bom jogador, ele tem que estar no radar de seleção. Mas a quantidade de jogadores que foram para o meio de campo, eu acredito que poderia ter oportunidade para outros jogadores, como o Andreas Pereira, o Matheus Pereira. Cara, o Matheus Pereira, o que ele vem jogando é uma barbaridade, sendo esse meio articulador, já que não temos o Neymar nesse primeiro jogo, traz o Matheus Pereira. Temos a volta do Lucas Paquetá, que ele tá dando indícios que vai voltar a jogar bem depois de todo o problema que ele acabou passando. Mas sente falta de jogadores. O Marcos Antônio do São Paulo, acredito que poderia receber uma chance. Ou outros jogadores de meio de campo que o Brasil pode colocar, ou até mesmo puxar na convocação o Rafinha para ser meia, não ser um atacante de fato. A questão do meio de campo, o Brasil precisa do meio de campo. O Brasil sofreu muito. Eu sei que aí vem a questão até o Gerson, mas o Gerson para mim, futebol russo para mim é algo que tem que se observar bem. Mas o Brasil não tem meio de campo, foi visível isso nos últimos jogos. O Brasil sofre porque não tem um meio de campo. É muita ligação direta, é muito chutão. O Casemiro voltando é uma excelente notícia, mas a questão preencher o meio de campo foi uma coisa que eu senti bastante aqui nessa convocação do Ancelotti. E passando para o ataque, como eu disse, eu acredito que tem jogadores que poderiam dar vagas a jogadores de meio de campo, como por exemplo o caso do Richarlison. Eu sei que Richarlison começou a temporada muito bem, fez um golaço, ele jogou muito bem a final da Super UEFA contra o PSG, ele jogou muito bem, eu acredito que o time sentiu muita falta dele quando ele saiu. E o Luiz Henrique é aquele caso, ele joga muita bola, mas pelo menos eu não tenho conhecimento da atuação dele na Rússia, a gente não sabe como que é, mas é um jogador de muito talento, então é inegável que ele merece ter chances, ele jogou muito bem na seleção, então é um ponto positivo. Então, pelos nomes aqui que passamos, temos o Richarlison, que para mim não deveria estar nessa convocação, deveria dar vaga para um meio de campo, o Andreas Pereira, o Matheus Pereira, o Marcos Antônio do São Paulo. E também, visando essa convocação, eu vejo que o Luiz Henrique poderia dar espaço para outro centroavante, que no caso, para mim, seria o Igor Jesus. O Igor Jesus é um jogador, é um centroavante que jogou bem pela seleção, é um centroavante 199, porque temos o João Pedro, mas o João Pedro ele circula mais do que o Igor Jesus. Já que o Pedro, que para mim é o melhor 9 disparado dessa geração, mas não está jogando, então né, consciente convocá-lo, o Igor Jesus poderia fazer presença nessa seleção. E outros jogadores, menções honrosas, como por exemplo um jogador que, se não tivesse se lesionado, certamente estaria na seleção, que é o Yuri Alberto. Yuri Alberto é um caso que, cara, eu tô imaginando aqui, cara. O Yuri Alberto entrando aos 42 do segundo tempo contra a Argentina numa final, e ele marcando um gol de peito cagado, sabe? Mas, ou contra a Holanda, vai contra o Memphis, ó, aí coisa, destino, já pensou? O Yuri Alberto poderia estar muito nessa seleção, pena que machucou, acho que ele estava vivendo um momento muito bom na carreira. E então é isso. Então, só para repassar a minha seleção de atacantes, eu tiraria o Richarlison, convocaria o Matheus Pereira para o meio de campo, tiraria o Luiz Henrique e convocaria o Igor Jesus. Fora isso, eu acredito que o Ancelotti tem muito trabalho a fazer, apesar do pouco tempo, e se é para testes, ele fez muito bem de convocar jogadores como Douglas Santos, o Luiz Henrique, o Caio Jorge, que é uma surpresa muito boa também nessa seleção.
E é testes. E aí vamos ver como que a seleção vai sair com os confrontos contra a Bolívia e o Chile, que são dois times, cara, lamentáveis de jogar bola. Eu tava comentando com um amigo meu, o Gonzalo Tapia, que é do São Paulo, que o torcedor de São Paulo conhece, apesar de pouco tempo já conhece a qualidade dele, ele é convocado para ser atacante da seleção chilena. Então a fase das duas seleções não são boas, mas acredito que o Brasil tenha tudo a fazer grandes espetáculos nesses dois jogos. Agora, visando o que foi convocado e visando um 11 ideal, assim, para iniciar. 11 ideal misturando um pouco de mescla com testes de e também de um bom desempenho, eu acredito que o Alisson poderia ceder a vaga do gol. Ele, para mim, só pra todo mundo entender, ele é o goleiro do Hexa pra mim, viu? Ele é o goleiro que vai estar lá, na fotinha lá, jogando, titular. Porém, para esses jogos, que é Bolívia e Chile, acredito que o Hugo poderia ter uma chance. Já que não temos o Brasão, o Hugo, para mim, é o goleiro que tem que ser testado. Eu não concordei com a convocação do Bento, então, logicamente, não ia usar o Bento aqui. Então, para mim, seria o goleiro Hugo. A zaga seria, já que tem o Marquinhos, né? Vamos de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu acredito que o Alexandre pode entrar em um ou outro jogo, mas ficaria entre os três zagueiros. O Fabrício Bruno, para mim, é um jogador que tá um degrau bem abaixo desses que foram convocados. É um baita de um zagueiro, mas ele tá abaixo desses três, então, visando Copa do Mundo mesmo, esses três poderiam fazer um rodízio ali. E da lateral, Wesley na direita, certamente. E da esquerda seria o Caio Henrique. O Caio Henrique que todo mundo comenta sobre a presença dele na seleção. E agora que ele é convocado, ele tem que ter essa chance para ele poder atuar e ter minutos. E também tem que ter a entrada do Douglas Santos. Eu estou bem curioso para saber como que o Douglas Santos está depois de anos jogando futebol russo. O meio de campo. O meio de campo, para mim, aí seria um esquema um pouco diferente. Eu iria com Casimiro como primeiro volante, o nosso Andrei Santos como um segundo homem, e aí viria com Paquetá e Rafinha. O Paquetá jogando um pouquinho mais para a direita e o Rafinha para a esquerda, com uma dupla de ataque que seria o Matheus Cunha e o João Pedro. Por que essa mudança? Porque aí você pode até colocar talvez o Estevão no lugar do Paquetá para fazer essa meia direita, porque a gente precisa de meio de campo, de pessoas de meio de campo. Se a gente focar só em atacante, o Brasil tem um celeiro de pontas, mas não é ponta que vai resolver o jogo. O jogo ele passa por etapas e o meio de campo é uma etapa principal. Então, visando, até vou corrigir, tira o Paquetá, coloca o Estevão jogando de meia direita, que é um que ele tá iniciando no Chelsea. Então joga ali com Casemiro, Andrei Santos, Estevão, Rafinha, Matheus Cunha e João Pedro, porque o Matheus Cunha ele pode sair. São dois centroavantes que saem, que abrem espaço, que podem se conversar entre si. Então acredito que possa ser um bom ataque de movimentação e muita energia. Vai ser curioso porque nós não vamos ter Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar. Nós não vamos ter esses três jogadores que mediaticamente são os maiores que o Brasil tem hoje. Tem o Rafinha, mas dois do Real Madrid e o Neymar, que é o Neymar. Então, são jogadores que estão fora. Vamos ver a postura do Rafinha. Isso eu quero ver. Se o Rafinha vai puxar a responsabilidade. E também estou muito esperançoso para a estreia do Estevão como titular uma sequência dele. O Estevão, certamente, para mim, é o ponto direito do Brasil. Eu acho que hoje ele tá na frente do Rodrigo. Eu até comentei inclusive com outro amigo meu que acredito que ele poderia estar no Real Madrid, no o Real Madrid fazer uma troca aí com o Chelsea, porque o Real Madrid não tem ponta direita e o Estevão para mim é melhor que o Brahim Dias, melhor que aquele argentino que superestimado, Mastunuano, sei lá o nome dele lá. E o Esteve é craque, o Cuiabá Man, como diriam os haters, né? Ó, eu tô de verde, mas eu não sou palmeirense, só pra deixar bem claro. Mas, pra mim, essa seria a seleção ideal para esses jogos. Hugo, Wesley, Marquinhos, Magalhães e Cauê Henrique, Casemiro, Andrei Santos, Estevão e Rafinha como meias, e o ataque Matheus Cunha e João Pedro.
E aí vem a questão do teste, aí o Caio Jorge tem que ter os minutagens dele, o Luiz Henrique. E provavelmente eu acredito que ele vai no 4-3-3 com o Richarlison titular. Bem provável que ele faça esse movimento. E provavelmente ele vai jogar com o Rafinha na esquerda, já que nós não temos um ponto esquerda convocado, né? Nós temos ali o Gabriel Martinelli, mas o Martinelli e o Rafinha, eu prefiro colocar o Rafinha na esquerda e botar o Estevão na direita. E é isso, gente. Esse é o Paranão. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Comentem nos comentários. Convoca o Cauli do Bahia. Convoca o Cleison do Mirassol. Pô, imagina o ataque. Cleison. Puta, mano. Pega aí o Verratti é argentino agora, pô. Não, mas fora todas as brincadeiras, eu acredito que o Brasil tem muito a crescer com o Ancelotti. Espero que. Infelizmente, eu não sei se vai se dar tempo para essa Copa, por conta da quantidade de jogos que ele tem à disposição. Mas é o treinador que nós temos, é o treinador que a gente tem que botar fé. E espero que coloquem ele na questão do teste, para não joguem ele na cruz por conta desses dois jogos. Eu acredito que o Brasil, com esses testes, vai mudar muito a equipe e pode acontecer de tudo. Teste, o time mal entrosado, o time que não está tão bem, não está numa boa comunicação, pode acontecer de um eventual empate, um eventual, até mesmo um resultado surpreendente. Então a gente tem que dar paciência, a gente tem que dar tempo para o Ancelotti. Espero que a CBF faça isso e não a mídia não massacre ele por conta desses testes que foram tão exigidos por nós povo e por nós críticos e por nós mídia também que sempre cobra teste dos treinadores brasileiros. É isso, gente. O vídeo ficou longo e vou encerrar por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.